aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago a partida que contém talvez o melhor sacrifício de torre da história do xadrez. Essa é uma partida do Pologaevski, é a imortal do Pologaevski, na qual ele sacrifica uma torre na abertura e é um sacrifício posicional. Não é um sacrifício que ele encontrou numa combinação que ganha material 2, 3 lances depois. Não. É um sacrifício de torre que é jogado para paralisar completamente as peças do adversário e assim elas ficam paralisadas até o final da partida, que ele vence de maneira absolutamente brilhante. Então, se você não conhece, vale muito a pena conhecer. Fica aí até o final e sem mais delongas, vamos à partida. Nós temos Pologaevski contra Eugênio Torre. Pologaevski começa com o peão na casa de D4. Vem peão em D5 pelas pretas, o gambito da dama é ofertado e ele é recusado com o peão na casa de C6, que é a defesa eslava. O jogador de pretas não tem interesse em ficar com o bispo mal, pelo menos não por enquanto, então ele joga C6 para recusar o gambito. Cavalinho F3, cavalinho F6 e cavalinho C3 são jogados, lances de desenvolvimento naturais, e nessas circunstâncias o jogador de pretas ainda não pode tirar o bispo da cadeia de peões. Apesar de bispo em F5 ser um lance muito natural, ele não pode ser jogado por conta de um tático, né? As brancas têm peão toma e dama B3, dando um duplo no peão de D, e no peão de B7 ficou desprotegido com a saída do bispo. E aqui tem várias coisas que o jogador de pretas pode jogar, várias armadilhas, né? O B6 é um erro bem comum, que enfraquece as casas claras e deixa a posição horrível para se jogar, mas a melhor saída aqui para as pretas seria voltar o bispo para C8. Então, muitos jogadores acabam deixando o bispo na cadeia de peões mesmo, né? Porque se você tirar, vai ter probleminha com dama na casa de B3, e eles acabam jogando o E6, que joga aqui o Eugênio Torre, que é conhecido como a semi-eslava. Não é uma eslava verdadeira, porque você não vai tirar o bispo da cadeia de peões, mas é uma variante perfeitamente lógica, e agora o jogador de pretas está meio que gerando uma ameaça de tomar na casa de C4 e jogar B5 mantendo o peão. Então, nessa posição, tem dois lances principais. O primeiro é peão em E3, simplesmente para manter o peão de C4 defendido, e o segundo é o lance que o Pologaevski joga bispo em G5. E agora as pretas jogam D toma C4 e perguntam ao jogador de brancas como exatamente você pretende recuperar o material. Porque agora eu simplesmente tenho um peão a mais, e se você tentar atacá-lo pelos meios normais, eu vou jogar B5 mantendo o meu material. Então, aqui Pologaevski joga peão em E4 com duas ameaças, que é muito importante. A primeira ameaça é em cima do peão de C4. Então, pretas, é claro, jogam peão em B5. Mas a segunda ameaça era a ameaça em cima do cavalo da casa de F6, porque agora o jogador de brancas pode ameaçar a peça que está cravada, jogando peão em E5, e parece a princípio que as brancas vão ganhar de maneira muito simples, porque em troca de um peão, eu ganho um cavalo limpo. A gente vê, na verdade, que a teoria que temos aqui demonstra que não é tão simples assim para o jogador de brancas. Claro, porque o cavalo está ameaçado, ele está cravado, então ele não pode se movimentar, mas a peça que ameaça o cavalo pode ser atacada, então H6 joga o jogador de pretas. Se você toma o meu cavalo, eu tomo o seu bispo, mantenho a minha vantagem material. O jogador de brancas, no entanto, joga bispo de volta para a casa de H4, ao ponto que pretas jogam G5, basicamente renovando a proposta. Tomo meu cavalo, eu tomo seu bispo, tá tudo mais ou menos igual, o jogador de pretas vai ficar com um peão a mais, no entanto, a estrutura de peões aqui das pretas vai ficar horrorosa, né? Se você tomar o cavalo, pretas vão, é claro, tomar o bispo, e a estrutura de peões do jogador de pretas vai ficar horrível, com peões dobrados aqui na coluna H. O Lichess demorou um tempinho para processar o que aconteceu, mas é uma situação de pretas tem a vantagem material, mas é uma vantagem material que vai durar muito pouco, né? Brancas tendem a continuar com cavalinho E5 e 10 de dama na casa de F3. No entanto, o que nós temos depois do G5 é, por parte do Pologaevski, o lance cavalo por G5, que é um lance também muito lógico. Você sacrifica uma peça por dois peões, mas você sabe que você vai recuperar a peça na sequência, porque depois de H toma G5 e bispo toma, é claro, a cravada se mantém, você vai ganhar o cavalo. Então você mantém o seu par de bispos intacto e você recuperou o material. Temos cavalo em D7, peão toma cavalo, e se você prestar atenção, o material está igual. Pelo menos temporariamente, o jogador de brancas tem um peão a mais, mas é um peão que vai com toda certeza ser perdido aqui na casa de F6. Vem bispo em B7 pelas pretas, desenvolvendo, preparando para ideias de C5 no futuro, e nessa posição o Pologaevski joga um lance que parece completamente sem sentido, no entanto, se tornou no futuro a linha principal. Na época, se jogava bastante o lance peão na casa de H4, né? E peão na casa de H4 segue um lance perfeitamente razoável. A ideia seria apoiar o bispo, vai vir, por exemplo, o cavalo por F6 aqui,
Aí depois você joga dama em F3, ameaçando a peça que está cravada, vem bispo em E7, defendendo aqui o cavalo. E é um jogo muito igual, né? Uma posição muito parelha, na qual os dois jogadores têm chances de vencer. No entanto, o que o Pologaevski joga é o lance G3. E esse lance não parece ter sentido nenhum, porque você tá, na verdade, dando uma força tremenda pro bispo da casa de B7. E o Eugênio Torre cai na preparação, não sei se foi preparação ou se ele encontrou no tabuleiro. Ele joga peão em C5, é o lance mais lógico, eu vou pegar sua torre, ou eu vou te fazer perder tempo de N maneiras diferentes. Então agora você, obviamente, tem que tirar a torre dessa casa, ao ponto que o jogador de pretas acabou com o seu centro aqui do tabuleiro, ele vai tomar na casa de D4, depois ele vai jogar bispo na casa de B4 cravando o cavalo, o jogador de pretas tem uma vantagem tremenda de desenvolvimento e as brancas podem abandonar. Nada disso, brancas jogam peão na casa de D5, por hora mantendo taticamente aqui um equilíbrio, porque o peão na casa de D5, vamos dizer que seja capturado imediatamente, né? Vai, na verdade, levar a um desastre para o jogador de pretas, por conta do fato de que o rei do adversário está praticamente sem casa. Então, depois de dama em E2, as brancas ganham uma peça. É uma peça limpa. Então, peão em D5, o peão não pode ser capturado, certo? O que o jogador de preta joga? Cavalo em B6, ele fala, o seu peão está cravado, não tem problema, eu vou pressionar a peça cravada. Agora, eu tenho uma casa para sair de rei, em diversos casos, né? Pro caso do dama em E2 e tudo mais. E eu tô ameaçando esse peão 4 vezes. Uma de cavalo, uma de bispo, uma de peão, uma de dama. O que você vai fazer? Diz aqui o Eugênio Torre. E nessa posição, muita coisa faz sentido. Por exemplo, bispo em G2 é um lance que faz sentido. Vamos apenas apoiar o peão. O jogador de pretas pode jogar um B4, chutando nosso cavalo. O cavalo pode ir para casa de B5, que também faz muito sentido. O cavalo pode ir para casa de E4, que também é um lance que faz muito sentido. No entanto, na partida, o que nós temos aqui, ao invés do bispo em G2, que seria provavelmente o lance que eu jogaria, é o lance peão, toma peão na casa de E6. Esse daqui é um lance absolutamente brilhante e espetacular. Esse daqui exclama 600 vezes. Peão toma peão na casa de E6 é um sacrifício da torre da casa de H1. Qual é a ideia de sacrificar a torre de H1? A ideia desse sacrifício de torre, as pretas, antes de aceitarem, sabendo que estão ganhando material, trocam damas, então dama toma e torre toma, e agora o jogador de pretas, é claro, vai em frente e toma a torre da casa de H1. A ideia desse belíssimo sacrifício é o lance peão na casa de E7 na sequência, gerando um peão passado na sétima, defendido, pronto para promover. Em troca dessa torre, o que o jogador de pretas vai perder é o bispo? Não. O jogador de pretas vai perder tanto o bispo quanto a torre. Mas como assim? Como que o jogador de brancas está ganhando esse material? Aí que tá, ele não está. Não há uma vitória de material por parte do jogador de brancas. É só que o material não vai conseguir jogar. Tanto o bispo quanto a torre estão travados em suas casas e não conseguirão participar ativamente dessa partida em nenhum momento. O jogador de pretas joga peão em A6, que é um lance muito, vamos dizer assim, importante que seja jogado nesse instante. A outra ideia que faz a mesma coisa seria bispo em C6. Por quê? Esse peão e essa torre posicionados dessa maneira específica estão gerando aqui algumas ameaças de checkmate. Então, digamos que as pretas tentem salvar o seu bispo, né? O grave problema seria cavalo por B5. E esse cavalo por B5, ele vem com duas ameaças de mate muito fortes. A primeira ameaça aqui é cavalo C7, checkmate. É checkmate, não tem o que você fazer. Simples, tranquilo. E a segunda, a depender, é cavalo em D6, também vai vir com checkmate, a depender do que pretas jogam, né? Vamos dizer que pretas lidem com a ameaça de cavalo em C7 checkmate, com cavalo em D5, vem bispo em H3. E agora a próxima ameaça é cavalo em D6 checkmate, porque o bispo corta a casa de D7. Então, nessa circunstância, o jogador de preta já seria forçado a sacrificar cavalo por peão, né? E nessa posição, cavalo C7, pega a torre, depois pega o cavalo que foi sacrificado, o jogador de brancas vai recuperando material 1 a 1. Então, é muito importante, né, depois do peão em E7, que o jogador de pretas não deixe cavalo em B5 vir, então ele joga A6. E agora parece que as brancas vão capturar o bispo, mas não. O jogador de brancas só joga o H4. Deixa as pretas salvarem o seu bispo, porque as pretas, né, apesar de jogarem bispo em H6 salvando a sua peça, não conseguirão colocar esse material para fazer parte do jogo. Vem o F4 apoiando o bispo, e aqui você pode trocar. Beleza, troca o bispo. Toma, eu vou tomar com o peão de F e eu tenho uma cadeia de peões que está
completamente assassinando a participação da sua torre no jogo. Você nunca vai conseguir conectar suas torres porque você não consegue movimentar o seu rei, né? E essa torre simplesmente não existe. Se ela quiser participar do jogo em algum momento, ela vai ter que se sacrificar em um peão. Então é um sacrifício de torre que ele se paga no longo prazo, porque ele apaga as torres do adversário, tira casas do rei e vai deixando a posição impossível de jogar para o jogador de pretas. Na partida mesmo vimos o bispo em H6, o F4. Então, preta joga um peão na casa de B4, chutando o cavalo. E o jogador de brancas, ao invés de movimentar o cavalo, joga o muito mais preciso, né? Torre na casa de D6. Essa daqui, na verdade, é a única escolha que você tem. Porque se você não jogar torre em D6, você vai ter que voltar o cavalo para B1 ou para a casa de E2. Então, torre em D6 é muito mais ativo. Se você toma o meu cavalo, eu tomo o seu e você vai ficar com uma estrutura de peões horrorosa. Então, o jogador de pretas joga a torre em B8 defendendo o seu cavalo e as brancas podem voltar o cavalo para a casa de D1, onde ele muito mais facilmente vai entrar no jogo, né? Esse cavalo vai ter acesso a cavalo em F2 com tempo no bispo, ou o cavalo na casa de E3 e ele volta muito mais fácil para o jogo. Vem, bispo toma bispo, é claro, o Pologaevski toma com o peão de F para manter a torre na casa de H8 completamente trancafiada, e preta joga um cavalo na casa de D5, certo? Não dava para manter a defesa do peão de C4 por muito tempo, porque mesmo que você, né, quisesse manter o cavalo onde está, algo como o cavalo na casa de E3 ganharia o peão muito brevemente. Então, cavalo em D5, bispo por C4, ameaçando ganhar a peça, e nessa posição você até pode manter o cavalo, salvar o cavalo. Mas o problema do jogador de pretas é que pretas não tem nada para fazer. Então, se você jogar cavalo em C7, brancas na verdade tem todo o tempo do mundo para montar uma ruptura com o peão na casa de G6 e você basicamente está com todas as peças paralisadas. Então vamos dizer, cavalo em F2 vem com tempo no bispo, né? Bispo na casa de F3, só para não perder a peça. Cavalo em D3, a ideia está sendo entrar na casa de E5. Então vamos dizer que o jogador de pretas tente liberar aos poucos as suas peças. Por exemplo, cavalo em E6 é uma boa, é o lance da máquina para ficar de olho na casa de D8 para que a torre possa sair. Então, cavalo em E5 pelas brancas, torre em B7, beleza, não vai ter pelo menos nenhum tipo de infiltração por enquanto. Mas chega a ruptura das brancas, peão na casa de G6, ameaçando, na verdade, peão toma peão, checkmate. Né? Então, nessa posição, realmente não tem nada para as pretas fazerem. O cavalo vai cair se você tomar o peão, se você não tomar, você vai levar checkmate. Então, se você toma, o jogador de brancas vai tomar o cavalo. No próximo, peão em F7 é checkmate, então pretas tem que jogar torre em H7 para poder sacrificar a peça. Então, a ideia é que aquele sacrifício de torre deixou o jogador de pretas completamente paralisado por conta dessa longa cadeia de peões. Qual que é a única escolha que os jogadores de pretas têm para sobreviver? É sacrificar o material de volta para acabar com a cadeia de peões, cavalo pelo peão da casa de E7, sacrificando um cavalo por 2 peões e levando a um final de jogo onde talvez ele consiga segurar, porque ele finalmente vai conseguir libertar a torre da casa de H8. Nós temos peão toma E7, rei toma e torre em F6 ameaçando o peão de F. Torre em F8 e finalmente a torre está jogando, apesar que de maneira bem passiva, né? E aqui o jogador de brancas pode, quando quiser, tomar o peão de A, mas ele prefere pressionar F7. Então ele joga cavalo em E3, com a ideia de ganhar o peão de F7 com o cavalo na casa de F5, que vai ser um lance tremendamente incômodo. O jogador de pretas joga bispo em E4, lidando com o cavalo em F5, e dessa maneira protegendo o peão de F7, então torre por A6, ganhando o peão de A. Torre em D8, o jogador de pretas quer trocar um pouco de material com torre D6, torre F6, torre D6, e o jogador de brancas recusa a troca, jogando ao invés disso torre em F4, pressionando o bispo. As pretas, no entanto, conseguem deixar bem difícil de recusar as trocas, porque jogam torre em D4, defendendo o bispo, e depois do H5, começando a fazer progresso com os peões passados por aqui, vem o lance bispo em D3, e aqui não tem como evitar. Alguma troca de material vai acontecer, porque os bispos estão se atacando e as torres estão se atacando também. Então, nessas circunstâncias, as brancas jogam primeiro cavalo em D5 cheque, melhorando o cavalo, e depois de rei em D6, trocando as torres com torre por D4, peão por D4, e nessa posição, por incrível que pareça, o melhor lance para o jogador de brancas é seguir trocando com bispo, toma bispo na casa de D3, certo? É um pouco contraintuitivo, parece que quanto mais material sai do tabuleiro, mais difícil fica de vencer para o jogador de brancas, mas nesse caso o peão de H ele realmente é uma ameaça muito grave, então o bispo toma bispo teria sido a melhor escolha. No entanto, o Pologaevski joga bispo de volta para B3, tentando manter mais material no tabuleiro, porque o bispo e o cavalo trabalhando juntos podem causar vários problemas, o cavalo inclusive está imediatamente ameaçando ganhar o peão de B,
E o Eugênio Torre joga bispo em C2, forçando basicamente a troca. Vem, bispo toma, rei toma cavalo, e é um final completamente perdido para o jogador de pretas. O que ele deveria ter feito nessa circunstância aqui era ter jogado torre em E8 cheque e depois bispo na casa de B1 para ficar pelo menos de olho no peão de H. Da maneira que foi jogado, né, com o bispo em C2, bispo toma e rei toma cavalo, o peão de H vai se tornar um grave problema aqui para o jogador de pretas. No entanto, novamente, finais são muito, muito complicados. O Pologaevski acaba jogando o lance que resulta em um empate se jogado contra uma máquina, né? Se jogado contra um ser humano, pretas não seguram isso aqui quase nunca. Bispo em B3 cheque, e nessa posição, acredite ou não, a posição volta a ser uma posição empatada se e somente se as pretas jogarem perfeitamente. Rei em E5, G4 pelas brancas, né? Movimentando a sua massa de peões. E pretas têm que encontrar o único lance que empata, peão na casa de D3. Esse daqui seria o lance que empata. Qual que seria a ideia por trás do lance peão na casa de D3? Seria manter o rei ocupado com esse peão pelo resto do jogo, porque vai ser jogado pelas pretas algo como torre em D8, e aí o rei nunca vai poder sair sem que o peão acabe promovendo. Então vamos dizer que as brancas joguem peão na casa de G6, as pretas vão tomar, e o rei, ele sempre tá próximo o suficiente para bloquear o peão na casa de G7, né? Bispo em F7, torre D8, algo como rei na casa de D2, e o jogador de brancas não consegue progredir porque o rei faz o bloqueio na casa de G7. Na partida, depois do G4 vem rei em F4, e agora tá ganho para as brancas de novo, porque o rei tá muito longe da casa de G7. Então depois do G6, não dá para seguir na mesma lógica. Peão toma de volta, o rei tá longe da casa de G7. Até dá para jogar torre em 8 cheque e torre em E7 para que a torre bloqueie o peão, mas depois de bispo em F7, o lance peão em G7 será jogado, vencendo o jogo, independente do que o jogador de pretas faça. Se ele tomar o bispo, a gente promove. Se ele não fizer nada, a gente promove, né? Então, nessa posição, depois do lance peão na casa de G6, vem rei em E3 por parte do Eugênio Torre, tentando fazer progresso com o peão de D. Vem G7, chutando a torre. Torre em C8, rei na casa de F1, fugindo de 10 de checkmate, peão em D3, rei na casa de G2, novamente fugindo ali dos cheques, rei na casa de F4, peão em H6, e nessa posição o Eugênio Torre abandona. Por que ele abandona a partida? Ele abandona porque o peão de D, ele sempre será parado pelo bispo, ele promove numa casa clara, e a torre não vai conseguir parar os dois peões, né? Mesmo que fosse os dois peões sem o bispo aqui, a torre não seria capaz de parar, mas com o bispo fica ainda mais fácil, porque o peão da casa de F7 pode ser tomado em alguma circunstância, né? Ele ainda tem tempo depois de voltar para B3 e parar, promoção do peão. Então a posição completamente perdida para as pretas, não importa o que aconteça. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse sacrifício de longuíssimo prazo aí do Pologaevski, que essa com certeza é a partida mais interessante que ele tem na carreira. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, se inscreve no vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Um abraço e até a próxima.